Então, pessoal, muito bom dia a todos, tá? Desde já a gente vai estar iniciando aqui a nossa revisão de natação 2, né? Falando a respeito dos fundamentos do nado peito em si, bem como pega um pouco de regras também, tá? É claro, se alguém aí estiver depois falando no grupo ou no próprio chat aí, para eu aceitar alguém, vocês me dão um toque, tá? Porque por enquanto eu estou na tela do slide, ok? Então nossa aula está sendo gravada, bora lá. Então foi o que a gente viu inicialmente, né? Algumas características aí dentro do fundamento do nado peito, né? Ele é conhecido por ser o nado de menor velocidade. Então ele é conhecido por ser o nado de menor velocidade, né? Pois apresenta equilíbrio entre trabalho de braços e pernas na ação propulsora. Então eu vou ter propulsão, deslocamento ou velocidade, que vão ser geradas tanto pelos meus braços como também por minhas pernas, tá? De todos, é um nado que sofre maior resistência de todos os estilos, tá? Em decorrência do que vocês podem prontamente visualizar aqui na figura, né? Então, o corpo, como tem essa inclinação, ele acaba entrando com mais áreas em contato com a água. Consequentemente, essas áreas que entram em contato com essas áreas de água que entram em contato com o corpo acabam diminuindo a velocidade do atleta. Em consequência, eles aumentam a resistência, tá bom? A posição do corpo, né, é mais inclinada em relação ao nível da água. Se fosse parecido com os outros estilos, a gente teria uma posição mais paralela em relação ao nível da água, tá bom? Mais horizontal. Porque nos nados crawl e costa, isso é evidente, no nado crawl e costa a gente tem aí um posicionamento bem horizontal, tá? No borboleta já tem uma diferenciação, mas eu não vou tocar agora, a gente vai falar mais pra frente. Fica mais inclinada em relação à superfície, principalmente no momento da respiração, que aqui, lembro-me que eu comentei muito com vocês, principalmente... Ei, Kleber. Oi. O slide aqui tá travado. Tá travado? Tá. Só um segundo. E agora? Agora foi. Pronto, beleza. Travar de novo, vocês me avisam, que aí eu faço outro método de espelhamento, viu? Tá, então como eu estava falando, né, em relação aos outros nados, a gente sabe que mesmo no crawl e no costa, lá na iniciação, a gente, em vez de fazer a respiração lateral, a gente acaba fazendo por uma respiração frontal. E entra como se fosse um pouquinho num estado de gangorra, né? Toda a vida que a minha cabeça se eleva, meus pés acabam baixando e eu acabo tendo mais áreas de contato. Já no nado peito, isso aqui acontece com uma grande ênfase, principalmente na respiração, pois quando se respira, né, o corpo fica muito mais inclinado em relação a todos os outros estilos, tá? Beleza, a posição da cabeça, né? A gente já falou da posição do corpo e sobre a posição da cabeça. Ela deve ou ela é mantida alta durante o processo de inspiração, que é a coleta de oxigênio, e no momento do deslize, né, que é quando você já vai entrar com a cabeça dentro da água, ela volta-se para o fundo, para que você consiga sempre estar fazendo aquela modificação do corpo, né? Aqui eu vou ter mais resistência, que é inclinado, porque eu levantei a cabeça para respirar. Aqui eu vou ter menos resistência, então aqui eu ganho velocidade, aqui eu perco velocidade, aqui eu ganho velocidade, aqui eu perco velocidade, tá bom? Então é claro, sempre mantendo o máximo de alinhamento, como a gente já falou. Esse alinhamento dentro da natação é chamado de streamline, tudo bem? Então deslizamento, como acontece o deslize no nado peito, né? Pernas estendidas e unidas, né? Esse aqui nessa cor não deu muito certo. Pernas estendidas e unidas, tá? Pés em extensão e inversão, desculpa, né? Cabeça encaixada entre os braços. Nós temos aqui a cabeça encaixada, geralmente sempre é aquele posicionamento onde o bíceps aperta as orelhas, tá?
com o nível da água tocando os cabelos, porque sempre no nado peito a gente vai ter um pouco do topo da cabeça rompendo a superfície da água, tá bom? Essa fase é acentuada nos principiantes para facilitar a coordenação de braços e pernas, tá? Diga-se de passagem, essa coordenação a gente já ressaltou e muito que ela é de todos os estilos a mais complexa, tá? Observação, né? Nessa fase variam conforme a prova em questão. Então, no deslizamento, dependendo da prova, quanto mais longa, maior vai ser o meu deslize. Quanto menor a minha prova, menor vai ser o meu deslize, tá? E quando eu falo maior, é as metragens, provas de 200, 100 ou até 50 metros. Sobre a puxada, né, o momento de puxada, o tronco começa a elevar-se, a gente percebe aqui, principalmente nessa figura aqui, ó, o tronco começa a elevar-se. Após isso, as pernas permanecem ainda estendidas, tá? E depois procura-se fixar os cotovelos mantendo-os altos e prevalece um trabalho de quem? Do meu antebraço, tá? Então eu vou ter aqui um favorecimento do meu trabalho do antebraço, mesmo que ele comece a se elevar, mas mesmo assim o trabalho ainda é do antebraço. A recuperação, né? Como é feita a recuperação no nado peito? É a fase que apresenta a maior ação frenadora da propulsão. É lembrar que quando eu estou fazendo essa recuperação, eu vou ter uma maior área de contato com a água, tá? Nós estamos aqui numa visão frontal e aqui nós estamos numa visão lateral. Então aqui vai bater mais água no corpo do atleta, consequentemente reduz a velocidade. Tem até um documentário bastante legal que é o do Michael Phelps. E um dos detalhes, né, que acabam por favorecer o ganho de velocidade na natação é quanto menor a resistência. E a resistência, no caso, na natação, ela é dada pelo número de bolhas. Percebam que aqui, a cada movimento que ela faz, saem muitas bolhas. Então quer dizer que isso aqui está criando muita resistência, muito atrito com a água. Consequentemente, a gente tem uma ação frenadora, tá bom? Ao iniciar essa fase, as pernas estarão no momento de maior flexão, tá bom? Então, a flexão não passa disso. E o trabalho de pernas, Kleber? Então, o trabalho de pernas dentro do nado peito, ele representa por volta de 60% da ação propulsora. Então, nós temos uma ação propulsora de pernas de 60% e 40% seria o que? Abraçada, tá bom? Abraçada. Ela apresenta-se em duas fases, a pernada, que é a fase 1, recuperação ou flexão, tá? É essa fase a qual estamos falando. O ângulo formado entre as pernas e as coxas deve ser o menor possível, e o ângulo dá-se em detrimento desse aqui, da proximidade, principalmente do meu calcanhar com os glúteos, tá? Bem como aqui com a parte posterior da coxa e o gastrocnêmio, ou seja, uma redução no ângulo de flexão do meu joelho, tá? Ao executar a flexão, deve haver uma preocupação em levar os calcanhares aos glúteos e não... Ei, Kleber. Oi. O slide tá travado. Travou de novo? Não. Deixa eu fazer o seguinte. Agora tá ok, né? Eu mudei o formato de espelhamento. Agora tá. Pronto. Então, dando continuidade aqui ao que a gente estava falando, né? Então, ao executar a flexão, deve haver uma preocupação de levar os calcanhares no direcionamento, como a gente falou aqui, em direção aos glúteos, né? E não os joelhos em direção ao peito. Por isso que um dos erros mais comuns
É você imagina a linha do quadril, o ângulo de 90 graus aqui, né? E os atletas não, no caso os alunos que estão nesse processo, acabam jogando o joelho passando desse ângulo de 90 graus, ou seja, o joelho vai bem próximo do peito, ou então passa dessa linha. O que é que acontece, Kleber? Como é que eu consigo detectar esse erro nos meus alunos? À medida que seu joelho chegar próximo do ângulo de 90 graus da articulação do quadril, tá? Quando você fizer essa elevação de joelho, se você elevar mais ou igual até 90 graus, vai acontecer uma projeção de quem? Do seu quadril para fora da água. Então isso aqui fica bastante evidente e dá para perceber tanto numa visão lateral como numa visão superior, tá bom? Então por isso que às vezes é importante o professor estar dentro da piscina e fora da piscina. E aí fora da piscina ele consegue ter uma visão frontal, quando o atleta está vindo ou está voltando, ou o aluno, tá? Desculpa, eu sempre me refiro às duas formas. Ou até mesmo numa visão lateral, quando o atleta está indo eu consigo visualizar também, aí eu consigo perceber os erros comuns, tá? Pois me avisem se passou ou se travou, tá? Na fase 2, né, da pernada, nós temos agora, se a fase 1 era um processo de flexão, a fase 2 é um processo de extensão, ou também chamado de golpe de pernas ou chicotada, tá? Trouxe aí as nomenclaturas mais comuns para vocês. É o momento em que se projeta o corpo para frente por um rápido e potente apoio, aonde? Na sola dos pés na água. Por isso que é chamado de chicotada, golpe ou biomecanicamente o movimento de extensão das pernas, tá? As pernas ao finalizar aproximam-se, havendo uma extensão e inversão dos pés. Lembre-se, inversão, eversão dos pés, tá? Observação, pernada para cima, tá? Muito cuidado, que tem aluno que às vezes vai fazer, aí imagine que aqui é a lâmina d'água. Ele acaba fazendo essa pernada fora da água e acaba jogando muita água para cima, acaba diminuindo a ação propulsora. Se diminuir a ação propulsora, ele tem perca de velocidade, consequentemente ele vai descansar muito mais rápido, o nado não fica eficiente. Então o nado começa e depois eu junto, tá? Durante alguma das fases, tá bom? Eu não disse aqui que primordialmente o pé vai ficar em inversão todo momento. Não, em algumas fases da pernada, seu pé vai fazer uma eversão para depois fazer uma inversão no momento de adução das pernas, tudo bem? Coordenação dos braços e pernas. Tá, eu tenho aí as braçadas, as pernadas e como é que eu junto. Esse é o aspecto, dentre todos, o mais complexo de se trabalhar com os alunos, porque cada um tem um entendimento diferente e um padrão biomecânico diferente, tá? Então, a ação propulsora dos braços e pernas, elas devem ser alternadas e não simultâneas, tá? O início de uma é o final da outra. Então, aquela ideia do 8, tá? Imagina o numeral 8. Começa com o braço, quando estiver fechando aqui aquele encaixe do 8, inicia com as pernas, para poder depois você fazer a extensão completa. Você começa o 8, né? Faz aqui e depois estende tudo de uma vez. Bem? No início do lançamento é o momento de maior flexão de pernas, tá? Que é esse momento aqui. Nós temos o maior lançamento de pernas. Quando a impulsão das pernas estiverem terminando, que é chegando nessa fase, os braços já devem estar estendidos à frente. Então, aqui nós temos esse momento, que é onde a minha pernada já está terminando e, consequentemente, a minha braçada vai estar estendendo, tá? Indo para frente, para poder realizar de novo outra ação de braçada. A posição de streamline, como eu falei para vocês já anteriormente, é essa daqui totalmente estendida, né? Percebam que eu vou ter uma abdução das minhas pernas, mas essa abdução ela não é exacerbada, tá? Um erro muito comum é jogar a perna para fora e o calcanhar para dentro. Aqui nós temos uma abdução controlada porque eu estou usando um tensor, que pode ser um dos mecanismos de treinamento, tá? Na iniciação, no aprendizado, não recomendo muito utilizar esses equipamentos para não machucar principalmente quem? A gente já falou muito, a articulação do joelho,
ok? A partir disso, na parte inferior da minha perna, né, nós temos aí as pernas que realizam uma pequena rotação externa para fora, o momento de eversão, né, o pé está voltado para fora, até quando houver uma extensão completa das minhas pernas, que vai ser nesse momento aqui, tá? Eu estou supondo em direção ao joelho dele, vai haver uma união das pernas, e agora os pés não estarão mais voltados para fora. Desculpa só a posição da seta, seria a posição para fora, né? Agora sim, quando chegar na parte final, os pés vão voltar para dentro, realizando um movimento de inversão. Então, falamos dos fundamentos, né? Agora falando um pouquinho aí sobre as regras, rapidamente, né? Então, nas regras nós temos aqui a SW 4.1, que é a partida nas provas de livre, peito, borboleta e medley, será efetuada sempre por meio de salto, ou também chamado de mergulho, tá bom? Ao apito longo do árbitro geral, os nadadores devem subir no bloco de partida e ali permanecer, aguardando. Ao comando, as suas marcas do juiz de partida devem colocar-se imediatamente na posição de partida, com pelo menos um pé na parte dianteira do bloco, para poder fazer essa anteposição e até não ter o risco de se machucar e deslizar do bloco, tá bom? A posição das mãos nesse momento não é relevante, tá? Quando todos os nadadores estiverem imóveis, o juiz de partida deve dar o sinal de partida, tá? Na SW 7.1, tá? Previsto aí pela FINA, após a saída e em cada volta, o nadador pode dar uma abraçada completa até as pernas, durante a qual o nadador pode estar submerso. Lembrem-se, esse movimento é chamado de Filipina. Nós já falamos em aulas anteriores que essa Filipina pode ser com ondulação e sem ondulação, tá? Com e sem, ok? Uma única pernada de borboleta é permitida em qualquer momento antes da primeira pernada de peito, após a saída e após a virada. É esse momento aqui. Se eu faço uma Filipina com ondulação, essa ondulação é chamada da pernada do peito. E essa pernada do peito, ela só é permitida no momento, em que momento? Antes da primeira pernada do peito, tá? Desculpa, a pernada do borboleta. Então, no caso, ela só é permitida antes da primeira pernada do peito e após a saída e após cada virada no bloco ou na parede. Recomendação após o Congresso Extraordinário no Catar, né, na FINA, em Doha. E na SW 7.2, nós temos aí, a partir da primeira braçada, após a saída e após cada virada, o corpo deve ser mantido sobre o peito. É aquela ideia que eu falei para vocês, para não descaracterizar o nado estilo peito. Em nenhum momento o corpo de vocês vai se colocar de costas durante o nado, mas no momento da virada, tá, você pode sim se colocar de costas para poder fazer a batida, porque você bate, você está de costas e automaticamente quando fizer essa batida ou a virada, você ainda está de costas para poder entrar depois em decúbito ventral, tá bom? E aí tá a exceção, só é permitido quando dá volta ou após o toque na parede, onde é permitido girar de qualquer maneira, tá? Contanto que quando deixar a parede, o corpo deve estar na posição de peito, tá? A partir da saída e durante a prova, o ciclo do nado deve ser uma braçada e uma pernada. Isso é um ciclo de nado, tá? Uma braçada e uma pernada. Nessa ordem, todos os movimentos dos braços devem ser simultâneos e no mesmo plano horizontal, sem movimentos alternados, tá? O movimento do braço ele é executado simultâneo, tá bom? Para não haver confusão com a alternação de membros. SW 7.3 da FINA prevê: as mãos devem ser lançadas juntas para frente a partir do peito, abaixo ou sobre a água, tá bom? É claro, evidentemente, os atletas lançam a mão ali quase que na capa d'água, tá? Os cotovelos deverão estar abaixo da água, exceto para a última braçada antes da volta. Então, quando eu vou fazer aquela última braçada antes da volta ou da virada, meus cotovelos podem se elevar um pouco mais acima da água. Durante a volta e na última braçada,
antes da chegada. Foi essa situação que eu acabei de comentar. As mãos deverão sempre ser trazidas para trás na superfície ou abaixo da superfície da água. As mãos não podem ser trazidas para trás além da linha dos quadris. Então, no nado peito, você não pode jogar além da linha dos quadris, tá bom? Exceto durante a primeira braçada, após a saída e em cada volta. E que braçada é essa? Lembrem-se do que a gente já falou da Filipina. Na Filipina tem aquela puxada de braço. O meu braço pode passar assim, além da minha linha do quadril. Durante o nado, não. Durante a execução das braçadas do nado, isso não é permitido. Tocar a borda com as duas mãos, tá? Ao mesmo tempo e na mesma altura. Então essa daí é o que prevê a regra do nado peito. Então é tocar com as duas mãos ao mesmo tempo e na mesma altura. Não pode ser uma acima nem outra abaixo. O braço acima da cabeça. Joelhos são direcionados para a borda até que os pés consigam tocá-la, tá? Isso aqui é tanto no momento da virada. Desculpa, cadê? Pronto. No momento da virada. As mãos já devem estar juntas à frente, preparadas para a retomada dos movimentos. Então, tocou a borda, aí você vira o corpo e as mãos não separam. Elas já ficam ali prontas para poder retomar o nado. Então, você já deixa a mão aqui de lado, vai virando, toca os dois pés, impulsiona, faz a Filipina com a circulação e depois começa o processo do nado. Beleza, Kleber. Falando aí da pernada, falando um pouco das regras e falando agora das braçadas do nado peito. Segundo Maglisco, né, um dos grandes autores da natação aí, a braçada ela é dividida em 3 fases, tá bom? É o que a gente chama de varredura para fora, varredura para dentro e liberação e recuperação. Vamos falar rapidamente sobre cada uma delas. Na fase da braçada, nós temos aqui a primeira, que é chamada de, lembrem-se, varredura para fora, tá bom? Então, nessa varredura para fora, aqui é uma posição inicial, tá bom? Na varredura para fora, minha mão se coloca, evidentemente, para fora, ok? E aí eu consigo fazer essa expansão da braçada do nado peito, tá bom? Ainda com o braço levemente aí numa semiflexão ou totalmente numa extensão, depende muito da técnica do atleta, tá? Então aqui é um momento de transição da posição do streamline para a primeira fase da braçada, que é braçada para fora, tá bom? Ou puxada para fora. Após isso, nós vamos ter agora uma puxada para dentro. E toda vida que eu falar nas puxadas da fase da braçada do nado peito, reparem sempre a palma da mão, o punho, tá? Porque quem determina a puxada é a palma da mão. Então, nesse caso agora nós estamos numa fase de braçada ou de puxada para dentro, ou seja, a palma da mão volta-se em direção um pouco mais voltado para o fundo e para dentro do corpo, tá bom? Após isso, nós vamos ter uma fase que ela não é propulsiva, que agora, imagina nesse movimento, fiz toda a puxada para dentro, os braços se juntam à frente do peito, tá? As mãos se unem, e depois eu vou fazer um processo de extensão, tá? Que é a liberação da minha braçada das fases propulsoras, tá bom? Então, ou seja, nessa fase é chamada de liberação e recuperação. Se eu fosse dizer, né, nós temos aí 3 fases do nado peito. Nas 3 fases do nado peito, 2 delas, inicialmente nem tanto a primeira, né? Mas a segunda, mas a primeira e a segunda entram no mesmo grupo, elas compõem a fase de braçada propulsiva. E a última fase, liberação e a recuperação, ela é uma fase não propulsiva, porque aqui você não gera velocidade ou deslocamento, tá bom? E por último aí, a fase de recuperação, que é quando o meu braço agora já vai fazer a extensão total, tá? Entre a foto anterior e essa, há pouquíssima diferença, porque é o passo a passo apenas do que? Quando o braço chega no limite do peitoral, vai realizando a extensão até chegar em uma extensão completa e chegar aqui na posição de streamline, que é aquele braço totalmente estendido, para poder realizar de novo a nossa braçada. Pessoal, é isso.
sobre esse slide aí das fases da braçada, tá? Fui bem rápido. Nós ainda temos tempo aí de fazer revisão de outro conteúdo. Vocês preferem qual? O histórico ou os benefícios? Pode ser que nos benefícios não dê tempo de ver a aula inteira, mas que ela é um pouco mais longa, ok? Mas qual vocês acham melhor? Me digam aí. Votem aí, por favor. Benefícios? Todo mundo concorda ou alguém discorda? Pronto. Vamos lá, benefícios então. Deixa eu fechar logo essa aula aí. Essa outra. Pronto, vocês já estão visualizando a minha página, né? O meu slide. Então, falando aqui um pouco dos benefícios da natação. Essa parte de conceito eu vou dar uma pulada, porque a gente já viu isso aqui anteriormente em outras aulas, tá bom? Agora, pulando especificamente, falando dos benefícios, né? A gente sabe que a natação é considerado por muitos o esporte ou desporto mais completo e também, digamos, teoricamente mais acessível também, ok? É claro que não é em toda escola que a gente tem uma piscina, mas toda cidade tem um clube e sempre nesses clubes aí realizam-se aulas de natação. Nesse quesito, torna-se acessível, tá bom? Então, a matéria-prima da qual a gente vai estar falando sempre é a água, tá bom? Ela detém características por si só. Então, só um dos primeiros benefícios, né? Só em você já estar em um meio aquático, seja no momento de treinamento, seja no momento de exercício, seja no momento de lazer, a água possui propriedades relaxantes, tá bom? E é claro, ativa também algumas funções orgânicas, sendo desprovida de efeitos agressivos, é claro. É no sentido que eu sempre falo isso aqui, tendo cuidado e respeitando a água, né? Porque é um ambiente que é muito agradável, muito prazeroso, mas também oferece riscos se a pessoa sentir qualquer tipo de problema, tá? Com um palmo de água a gente se afoga, ok? Então, qualquer que sejam as circunstâncias, idade, sexo, profissão, salvo em situações de não prescrição médica, toda gente ou toda pessoa, todo indivíduo pode praticar natação com grandes benefícios para a saúde, né? Entendidas do ponto de vista do bem-estar, tá? Por que eu coloco essa situação aqui? Porque tem pessoas que realmente não podem praticar natação, porque possuem algum tipo de reação alérgica, principalmente reação alérgica na pele, tá bom? E aí, é claro, se ela praticar natação e sempre estiver entrando numa piscina que é de uso coletivo, ela sempre vai ter micose, aquelas coisas, aquela irritação na pele, ou às vezes o nível de cloro da água é elevado, aí dá coceira, tá bom? Então, tem pessoas que têm um certo nível de impedimento. Então, é uma das restrições. Tá, mais um dos benefícios aí da prática em si da natação, um deles, tá? É o benefícios contra o risco de doenças cardiovasculares. Por si só, a gente sabe que todo tipo de exercício físico de cunho, principalmente aeróbico, vai ter aí principalmente seus benefícios voltados para a região ou para nosso sistema cardiovascular. Por que, Kleber? Porque o coração fica mais forte, consequentemente nós temos uma hipertrofia aí do coração, no sentido que ele vai ficar mais forte, vai bombear mais sangue, trabalhando exercícios cardiorrespiratórios, né? E aí é um dos aspectos principais da natação. A gente vai ter eliminação de gordura em torno do coração, tá bom? Há também uma estimulação da circulação sanguínea, consequentemente você vai estar fazendo um exercício mais completo. Então você vai estar mexendo da ponta dos seus dedos à ponta dos pés. O coração tem que trabalhar mais, então ele vai ter que ter um volume sistólico e diastólico mais potente para enviar sangue a cada uma das extremidades do corpo, tá bom?
Bem como quem treina acaba, como um dos seus benefícios, tendo uma redução da frequência cardíaca. E essa frequência cardíaca pode ser entendida como frequência cardíaca de repouso, tá bom? Então, indivíduos treinados, eles têm uma frequência cardíaca menor. Quer dizer que o coração, como é mais hipertrofiado, possui mais uma qualidade, né? Eu estou falando não só da hipertrofia no tamanho, mas também na espessura não, na capacidade de volume que o coração consegue ejetar, tá bom? Se a gente fosse pensar em exercícios anaeróbicos, muitos halterofilistas ou muitos bodybuilders também têm o coração hipertrofiado, né? Só que agora ele tem uma parede mais espessa, consequentemente a cavidade acaba diminuindo e ele acaba ejetando menos sangue, tá? Quem pratica exercícios cardiovasculares há uma expansão das câmaras, tá bom? Então, consequentemente, há uma redução da frequência cardíaca, porque o indivíduo ele é mais treinado, ok? Melhora também, né? A gente há uma melhoria do processo respiratório em detrimento do fortalecimento dos músculos da parede torácica, beleza? E também há uma maior elasticidade dos pulmões, aporta maior quantidade de oxigênio. E aí, é claro, desses benefícios, alguns deles, nós temos alguns efeitos agudos e efeitos crônicos, tá bom? E aí eu vou dar um exemplo bem específico para a gente poder entender, tá? Bem específico mesmo, que é comigo. Ontem, quando eu comecei a treinar, eu estava na piscina, né? Para fazer o meu cardio diário. Geralmente quando você está nas primeiras voltas, é igual a caminhar ou correr, tá? O teu corpo ele ainda está num processo de adaptação. Então, no caso da natação, como há um requisito muito grande do meu aparelho respiratório, tá? Não quer dizer que eu não esteja também utilizando o aparelho circulatório. Mas como há um requisito bastante empregado no meu sistema respiratório, acontece que o pulmão ele vai se acostumando à atividade. Em pouco tempo vai haver uma dilatação dos seus pulmões e aí você consegue coletar mais oxigênio e aproveitar mais oxigênio. Muitas das vezes, se você coleta 3 litros, não quer dizer que você absorve, utiliza totalmente aquele oxigênio. Uma parte se perde, tá bom? E aí, é claro, isso dá-se em detrimento da capacidade de treinamento do teu aparelho respiratório. Então, quando eu comecei ontem, quando eu estava aí 5, 6 voltas, a respiração estava bem ofegante, a frequência cardíaca estava elevada. Por isso que a gente faz muito aquele exercício na borda, coleta oxigênio pela boca, solta pelo nariz, faz o processo de inspiração e expiração, né? Quando você solta esse ar, você acaba fazendo uma dilatação do seu pulmão e acaba treinando ele, né? Como se estivesse fazendo um movimento da musculação. Consequentemente, ele expande mais, além de que fortalece essa musculatura da parede torácica e aí você consegue ter mais capacidade de respiração. Então, finalizando a história, quando eu já estava na sexta, sétima, oitava, a frequência cardíaca já estava estabilizando, os pulmões já estavam mais dilatados. E aí eu consegui fazer meu treino aí de 30 voltas na piscina, tá bom? Beleza. Kleber, então sobre a mobilidade articular. A gente sabe que há um aumento do tamanho das articulações, por isso que principalmente na natação muito indicada aí para 2 tipos de grupos especiais, eu poderia dizer assim, né? Que é para idosos, bem como também para crianças em fase de crescimento, tá? Porque ajuda ou agiliza também o processo de lubrificação das articulações, alivia dores resultantes da artrose e também acalma dos sintomas dolorosos da fibromialgia, lordoses e cifoses exageradas, tá bom? Ou qualquer problema também de escoliose. Um quesito também dos benefícios no relaxamento mental, a gente já viu isso aqui até no início da nossa aula, quando eu falei sobre a água já ser um ambiente relaxante, né? Então, só em entrar na água você já começa a relaxar, tá bom? Então, há um aumento da autoestima. Normalmente os indivíduos que praticam desportos são mais seguros e independentes, isso é uma realidade, tá? É provado cientificamente. Combate o estresse, a enorme concentração necessária para conciliar respiração e movimentos.
leva a uma sublimação das tensões e problemas do cotidiano. Consequentemente, você esquece os problemas do dia a dia, e aí com a prática do exercício físico vai haver liberações, não sei se o termo correto seria bioquímicas ou metabólicas, então vai haver liberação de serotonina. Serotonina por muitos é conhecido como hormônio do relaxamento, consequentemente você vai relaxar mais durante a prática, tá bom? Também possui aí o caráter, cariz também é o mesmo significado, mas o caráter lúdico, né, principalmente voltado para crianças, não estou tirando também o caráter para adultos. É um coadjuvante do relaxamento mental, e a água propicia a liberação de movimentos, né, não comparável a outras atividades no seco, tá bom? Lembrando que é claro que há uma redução aí também do impacto, falando como eu estava falando para os grupos especiais. Dentre um dos benefícios da prática da natação, nós temos o retardo do processo de envelhecimento, tanto físico como também psicológico, ok? Quem pratica exercício com regularidade tem maior aptidão física do que outra pessoa 20 anos mais nova que não pratica desporto, tá? Em grupos especiais, deficientes ou pessoas portadoras de limitação física, a natação propicia a ampliação do potencial do seu organismo como um todo, a par de uma melhoria de autoimagem e uma maior inserção social, tá? Vertente, nós temos duas, que é a vertente emocional e a vertente da autoestima, tá? Na emocional, ao abandono das cadeiras de rodas, da canadianas, aparelhos ortopédicos, tá bom? E da autoestima, desfrutar da independência. Então, para esses grupos aí, nós temos um benefício bastante vasto, tá bom? E para bebês, Kleber, converge para o desenvolvimento, né, do sistema respiratório, musculatura esquelética, psicossocial, cognitivo, neuromotor e cardiorrespiratório também. Então, olha aí o tanto de benefício que a gente tem da natação para bebês. Benefícios da natação, aqui nós temos uma representação da natação como o desporto mãe, né? Por muitos também falam também aí do atletismo, mas o atletismo é com base de fundamentos para esporte, tá bom? A base de todas as modalidades e ou desportos aquáticos e terapias de reabilitação. Então nós temos lazer, hidroterapia, hidroginástica, polo aquático, natação, então tudo em detrimento das atividades aquáticas. Natação sincronizada, saltos para a água. Aqui está os benefícios da natação, né, dos desportos mais praticados em todo o mundo. A natação é aquele que representa mais benefícios para a saúde pública. E a gente tem um ciclo que a gente viu dos benefícios, né, da natação. É um ciclo que se repete. Então, fazendo um pequeno recordatório, melhora o processo respiratório, diminui riscos de doença cardiovascular, aumenta a mobilidade, ajuda no relaxamento, retarda o envelhecimento, amplia o potencial dos grupos especiais e fortalece os bebês, tá bom? Dúvidas, pessoal? Eu acho que eu vou falar um pouquinho sobre nossa prova aí, para poder fechar um pouquinho o tempo, tá bom? Então, até então não estou sabendo de nenhuma mudança, não fui informado, mas vocês já devem saber que todas as avaliações... Deixa eu tirar o espelhamento para a minha imagem aumentar. Então, todas as avaliações elas vão ser de cunho remoto, tá? Vocês vão ter somente o horário da disciplina para poder realizar. Então lembra, nós começamos nossa aula, né, no caso 8 horas, mas a aula inicia de 7h30 e ela vai até 9h10. E aí você tem 70 minutos para poder realizar a avaliação dentro dessas duas disciplinas, dessas duas aulas, tá ok? Então, por exemplo, eu não quero começar às 7 horas, ou vou começar às 8 horas. Você tem 70 minutos. Só que, se você começa aí 8 horas, você bota 60 até 9h10, 70 minutos, dá certo. Se você já começar até 8h30, chegou 9h10, você não conseguiu terminar sua prova, automaticamente a prova
fecha. Então fiquem atentos a isso, tá bom? Você só tem 70 minutos. Agora os 70 minutos é para você aproveitar dentro do tempo da aula. Se você for fazer a avaliação pensando, não, eu iniciei, eu vou ter 70 minutos. Não, você tem os 70 minutos dentro do padrão temporal da aula, de 7h30 até 9h10. Chegou 9h10, a prova fecha. Por mais que você ainda tenha mais 20 minutos de prova, não importa, tá bom? Então, lembrem-se disso não só para minha, mas em todas as avaliações que vocês fizerem, ok? A prova, ela vai ser diferente para todo mundo, tá? Porque a gente cadastrou aí cerca de 10 questões, e dessas 10 questões, elas vão estar sempre mudando de local. Uma hora vai ser a primeira, uma hora vai ser a segunda. Além disso, elas vão sempre estar mudando as alternativas, tipo o que era um exemplo, a primeira alternativa pode ser depois a última. Então prestem muita atenção na hora de estar fazendo a avaliação de vocês. Leiam. Começa 7h30, a aula de Kleber não começa 7h30, não é pelo horário de 7h30 até 9h10 a avaliação. Começa 7h30 e só para quando você terminar. Muito importante, pessoal. Sua avaliação deu algum problema, você só tem como justificar se você der o print. Se você não der print, não tem como justificar, tá bom? Então, começou a avaliação, o sistema fechou errado desde que tu terminou a prova, automaticamente, tira o print. Tira o print, que aí depois com o print você tem a prova de que você estava fazendo, o sistema fechou. Eu estou dando um exemplo de erro, tá? Porque o sistema, às vezes tem problemas. O sistema fechou, então aí eu comparo o seu print, vou lá, abro as configurações. Realmente esse aluno aqui tinha tanto tempo aí para poder realizar a avaliação. E aí são os casos fora a parte que a gente vai ver o que é que faz, tá bom? Então, lembrem-se disso, tá bom? A prova vale até 7 pontos, tá bom? Tem aí os 3 pontos da atividade de natação. Essa atividade de natação, para todos, eu vou deixar liberado aí até sexta-feira. É coisa simples, rápida, nada do que a gente não tenha visto na nossa disciplina, tá bom? Só um minuto, só para poder verificar aqui uma coisa. A data que eu tinha colocado para vocês. A data tá só até amanhã. Já vou estar alterando aqui para vocês, ok? Para que ela fique disponível até o dia, em vez de ser o dia 29, vou deixar disponível até sexta-feira, dia 1º, tá bom? Não se esqueçam de fazer. Pronto, eu acho que quem já fez vai estar sendo notificado aí, ou quem não fez, eu ativei a notificação para todo mundo, tá bom? Então tá aí, é liberado para todo mundo, ok? E aí eu peço que vocês façam para complementar a nota. Dúvidas sobre a avaliação? Dúvidas sobre o conteúdo? Pronto, só reforçando, assistam essa aula de revisão. Os slides já estão todos disponíveis aqui, tá? No próprio Canvas, tá bom? Qualquer dúvida, mandem um WhatsApp que eu respondo, ok? Pessoal, isso, viu, Stephanie? Minha prova vai ser terça-feira da semana que vem, tá? Lembra, de 7h30 a 9h10. Não vão tentar fazer essa prova 9h30, porque ela não vai estar mais disponível, tá bom? Entra lá no horário de 7h30 e resolve aí dentro de 70 minutos cada uma das questões, beleza? Nenhuma dúvida, pessoal? Tudo ok? Se tiver tudo ok, a gente encerra por aqui a nossa aula e nos encontramos semana que vem, tá? Eu não sei, tá? Eu vou até dizer isso aqui que eu não sei, não fui informado ainda se a gente vai ter que ficar disponível durante o momento da aula. Creio eu que sim, né? Porque parece que todas as turmas optaram por fazer a prova de forma remota. Eu não sei porquê, né? Se é mais fácil, se é melhor, mais cômodo, tá bom? Mas, então eu creio eu, seguindo já está acostumado com o sistema remoto, né, Mirella? Aí é claro, então creio eu que seguindo o mesmo padrão das avaliações anteriores,
a gente vai estar disponível para estar esclarecendo alguma dúvida, tá bom? É claro, não é de opção nem nada, mas tipo assim, sobre esse conteúdo, professor, na prova deu um erro aqui, aconteceu alguma coisa, tá? Pra gente estar de prontidão para resolver logo, tudo bem? Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus, bons estudos, boas avaliações para todo mundo, tá bom? Revisem as aulas, revisem os materiais, façam anotações, tá bom? E até semana que vem, boa sorte para todo mundo, tá bom? Tchau, tchau.